Então, tá bom. Sim, Obrigada. Vamos lá. Hoje a gente vai ter uma aula. Como é que foi a prova? Tranquila, né? Bem facinha. Hoje nós vamos ter uma aula de baricentro ou centroide. Eu acho que vocês já estão careca de saber desse assunto, porque vocês já estudaram disciplinas, né? Que falam sobre isso bastante. Então, vou compartilhar com vocês uma tela, tá? Vou compartilhar aqui essa tela. Então, vamos lá. Bom, baricentro ou centroide. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir isso aqui. Só pra cá. É o encontro, então, das medianas, né? Ou figuras geométricas, das medianas da figura geométrica. Ai, meu Deus. Para voltar aqui. Nossa. Então, nós temos aqui uma figura geométrica, o encontro da mediana dessas figuras, coloquei como ponto chamado G aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, no ponto A, temos uma coordenada, temos as coordenadas XA e YA. No ponto XC, nós temos a coordenada XC, YC e BC e o B, XB, YB. Então, para eu achar o ponto XG, que é a coordenada X, o centroide, né? A coordenada X do centroide, eu vou pegar a soma de todas as forças e dividir por 3 no triângulo, né? E o Y a mesma coisa. A soma de todas as medianas aqui e dividir por 3, certo? Então, para eu achar o baricentro ou centroide, o corpo ele tem que ser homogêneo, ou seja, tem que ter a mesma substância em todas as partes, e isotrópico, que é as mesmas propriedades físicas, certo? Um copo de água, por exemplo, é heterogêneo, porque ele tem a mesma substância, mas ele tem duas fases diferentes, o líquido e o sólido, né? Então, ele tem que ter as mesmas propriedades físicas, mas ele tem que estar homogêneo, não heterogêneo. Então, nós temos aqui, ó, para encontrar o baricentro ou centroide, nós temos aqui uma figura, né? Aqui não é uma figura regular, né? Uma figura que é formada por duas figuras. E nessas duas figuras aqui, o que eu vou fazer? Nessa figura inicial, eu posso transformar ela em duas figuras. Então, eu coloquei um passo a passo, eu vou postar essa aula além do vídeo, vou postá-la lá no AVA, esses slides para vocês terem um passo a passo de como fazer. Então, eu tenho essa figura, o primeiro passo. O primeiro passo é desenhá-la no plano cartesiano e orientar essa figura por ele. Então, vocês veem aqui que eu desenhei aqui no plano cartesiano, com certeza essa figura minha aqui, ela já foi dada as medidas, né? Então, aqui ela tem 8 de base, né? Inferior, base superior ela tem 12. E aqui em Y ela tem 8 e essa parte aqui ela tem 6, né? A medida dela. Então, aqui desenhei minha figura no plano cartesiano. A partir daqui eu posso fazer os próximos passos. Vou dividir a minha figura, né? Em áreas que eu possa calcular. Não tem como eu calcular a área dessa figura, né? Então, vou dividir aí em áreas que eu possa calcular. Se eu tenho aqui 2 retângulos, poderia ter um triângulo, enfim, áreas que eu posso calcular. Então, vou subdividir essas áreas em menores, né? E vou calcular essas áreas. Então, dividir aqui em A1, área 1 e área 2, né? Área 1 e área 2. Vou aqui construir a tabela seguinte. Essa tabela, eu vou colocar os valores de A. Eu tô querendo mexer isso aqui pra cá, mas acho que vou diminuir. Mais fácil. Tem aqui os valores da área, os valores
de cada figura em x, os valores de cada figura em y e a área multiplicado por x e por y, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, calculo a área e preencho a tabela. Então, venho aqui, área 1. Eu tenho 8 de base, 8 de altura. Base vezes altura, triângulo. Vou lá e preencho, 64, certo? O B, eu tenho 4 de 8 até 12, eu tenho 4. 4 de base e 6 de altura. 6 vezes 4, 24. Então, preenchi aqui a área. A medida da figura 1 em x. Qual que é a medida? E somei, né? Agora eu preencho a tabela e somo. Vou aqui fazer, primeira coisa, terceiro passo, indicar a distância do zero até a linha de gravidade da figura analisada e anotar na tabela. O que é a linha de gravidade? O zero até a linha de gravidade, é onde divide essa figura no meio. Então, vou dividir aqui a primeira figura, né? E vou achar meu centro de gravidade. E, posteriormente, vou dividir a segunda figura e achar o centro de gravidade. Dividir a primeira, o centro de gravidade fica em 4 e 4. Então, vou anotar aqui em x, 4, né? E y, 4 também. Vou fazer o mesmo para a figura 2. A figura 2 em x, ela está em 10 aqui, né? O meio, o centro. E está em 5 em y. 10 e 5, vou anotar aqui. Agora é só fazer as multiplicações, né? Multipliquei aqui o x pelo a, o y pelo a, anotei, mesma coisa. Na figura 2, somei os valores das colunas, xa e ya, certo? Muito facinho, né? E aí, gente, para achar as coordenadas ali do baricentro, o que eu faço? Eu aplico essa fórmula. Somatória de xa de todas as figuras, que é aqui, ó, xa, somatória 256 mais 240, dividido pela somatória de A, da área, né? Somatória aqui de xa sobre a somatória de A. Então, achei que o meu xCG é igual a 5,63 centímetros para essa figura. E o YCG é a somatória de YA, né? Que está aqui, 376, sobre a somatória da área, que dá 4,27. Então, eu sei que o baricentro dessa figura aqui, ela está no ponto 5,63 e 4,27, certo? Aqui, ó, eu tenho baricentro centroide para algumas figuras planas. Então, aqui é o retângulo, né? Base dividido por 2, altura dividido por 2, o quadrado, y Professora, é a mesma coisa, sim. Pode perguntar. naquele exemplo que você deu lá, por ser duas figuras retangulares, se você fazer igual, você está falando em base dividido por 2, os dois somar as duas áreas não dá certo também, não? Como Base são dividido por dois 2. retângulos. Aqui, ó, a fórmula aí, ó, xg, base dividido por 2 e altura dividido por 2. Aqui? Depois você Ah, soma sim, as com áreas. certeza. Isso aqui é mais... Só porque lá a gente dividiu em duas, né, Joaquim? Aqui é só uma, né? Sim, mas você divide, você faz as duas, depois você soma as áreas. Sim, pode ser também. O importante é só você fazer o somatório de áreas aqui, né? Não, certo. Certo? Aqui é só uma colinha, né? Para ficar mais fácil, tá bom? Porque às vezes vocês vão precisar juntar um triângulo com um quadrado, com um retângulo, né? Então, aqui tem do retângulo, quadrado, triângulo, que é bem fácil, vocês já têm bastante domínio sobre isso. E o círculo, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, semicírculo e um quarto de círculo, tá? Tá anotadinho aqui para vocês. Então, gente, basicamente a aula de baricentro e centroide é isso, certo? O que eu tinha que passar para vocês era isso. E vocês têm mais alguma dúvida sobre a aula de hoje?
Tem mais alguma dúvida? Eu já postei eu já postei lá no AVA a lista 3, tá? Vocês vão me entregar ali na sexta-feira, dia 22, junto com as outras listas, do mesmo esquema, lá no AVA também. Vocês fazem lá, pode postar foto, pode postar um scanner, né, das tarefas. E é só isso mesmo. A próxima prova, a prova sobre Body Center Centroid é na quarta-feira, tá? E aí na sexta a gente faz a prova final. Tá bom? Professor, Então, oi. só uma pergunta. Questão das notas. O que acontece? Se você tirar uma nota boa na primeira e na segunda, já dá para passar, não é? Fazendo porque é 50-50, né? São três VAs, né? Então é 33%. Vai ser 100 dividido por 3 no caso. 300, quer dizer, né? 300 dividido por 3, é. Então é Certo. 33% de Mas aí cada as notas só VA. vai sair no final tudo, né? Não vai sair, por exemplo, a de Só, sexta, só no final, né? aham. Tranquilo. Então tá bom, gente. Grande abraço para vocês, tá?